Liturgia do dia 30 de agosto de 2023, quarta-feira da 21ª semana do Tempo Comum. Primeira leitura. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses. Irmãos, certamente ainda vos lembrais dos vossos trabalhos e fadigas. Trabalhamos dia e noite para não sermos pesados a nenhum de vós. Foi assim que anunciamos o Evangelho de Deus. Vós sois testemunhas, e Deus também, de quão santo, justo e irrepreensível foi o nosso proceder para convosco, os fiéis. Bem sabeis que, como um pai a seus filhos, nós exortamos a cada um de vós e encorajamos e insistimos para que vos comporteis de modo digno de Deus, que vos chama ao seu reino e à sua glória. Por isso, agradecemos a Deus sem cessar por terdes acolhido a pregação da palavra de Deus, não como palavra humana, mas como aquilo que de fato é, palavra de Deus, que está produzindo efeito em vós que abraçastes a fé. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial é o de número 138. Senhor, vós me sondais e me conheceis. Em que lugar me ocultarei de vosso espírito? E para onde fugirei de vossa face? Se eu subir até os céus, ali estais. Se eu descer até o abismo, estais presente. Senhor, vós me sondais e me conheceis. Se a aurora me emprestar as suas asas, para eu voar e habitar no fim dos mares, mesmo lá vai me guiar a vossa mão e segurar-me com firmeza a vossa destra. Senhor, vós me sondais e me conheceis. Se eu pensasse, a escuridão venha esconder-me e que a luz ao meu redor se faça noite, mesmo as trevas para vós não são escuras. A própria noite resplandece como o dia. Senhor, vós me sondais e me conheceis. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Naquele tempo, disse Jesus: Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vós sois como sepulcros caiados. Por fora parecem belos, mas por dentro estão cheios de ossos de mortos e de toda a podridão. Assim também vós, por fora, pareceis justos diante dos outros, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e injustiça. Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vós construís sepulcros para os profetas e enfeitai os túmulos dos justos, e dizeis: se tivéssemos vivido no tempo de nossos pais, não teríamos sido cúmplices da morte dos profetas. Com isso, confessais que sois filhos daqueles que mataram os profetas. Completai, pois, a medida de vossos pais. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A pregação do Evangelho entre os Tessalonicenses tornou-se uma experiência comum de vida, uma espécie de livro aberto, capaz de falar aos crentes a linguagem de Deus. O apóstolo não precisa de recorrer a argumentações rebuscadas, como fazem os filósofos. Basta-lhe lembrar quanto sofreu e se cansou para anunciar a boa nova aos irmãos da comunidade de Tessalônica. O desinteresse e a dedicação com que o fez, procurando não ser pesado a ninguém, trabalhando para subsistir. Tal como a vida e os milagres de Jesus foram sinais para as multidões, assim, a vida e a ação de Paulo eram um sinal para os Tessalonicenses. A gratidão e o louvor que brotam do coração de Paulo garantem a autenticidade da sua missão. O apóstolo contempla a realização da obra divina nos trabalhos e sofrimentos com que procura restituir os homens à dignidade de filhos de Deus. Esta contemplação é a recompensa de que anuncia o Evangelho.
Com respeito ao Evangelho, chegamos aos últimos dos 7 ai de vós, dirigidos aos escribas e fariseus hipócritas. A crítica de Jesus ao legalismo não tem por alvo a lei, mas aqueles que, com a justificativa da lei, pretendem iludir as suas exigências profundas. A antítese exterior-interior, tratada dos versículos anteriores, está eloquentemente expressa na imagem dos sepulcros caiados. São aqueles que cuidam do exterior para que seja agradável à vista, enquanto no seu interior reina a decomposição e a morte. Jesus já pôs de sobreaviso os discípulos. Quando lhes mandou, disse: guardai-vos de fazer as vossas boas obras diante dos homens, para vos tornardes notados por ele. O que conta é aquilo que cada um é diante de Deus, e não o que aparece diante dos outros. O último ai de vós é contra aqueles que são falsos, não só diante de Deus e dos outros, mas também diante da história. Edificam sepulcros aos profetas e justos, dizendo que se tivessem vivido no tempo dos que os mataram, não teriam sido coniventes com tais crimes. Sentem-se inocentes por acusarem os seus pais, mas não se dão conta de que, se não escutarem os profetas, continuam a matá-los, e a sua falta será mais grave do que a dos seus pais. Na primeira leitura, Paulo mostra-nos que a vida cristã deve ser conduzida na justiça e na santidade diante de Deus. Deus é testemunha de como nos comportamos de modo reto, justo e irrepreensível para convosco, os que acreditastes. Paulo procura corresponder plena e profundamente às exigências de Deus, mas esta correspondência, sabe o bem o apóstolo, é dom divino. Por isso prolonga por toda a carta o hino de ação de graças com que a iniciou. Também no texto de hoje encontramos a expressão do amor paterno de Paulo pelos Tessalonicenses e por todos quantos evangelizou. Como um pai trata a cada um dos seus filhos, também a cada um de vós exortamos, encorajamos e advertimos a caminhar de maneira digna de Deus, que vos chama ao seu reino e à sua glória. É interessante ver como, na mesma carta, Paulo exprime antes um amor materno, oblativo, pronto a sacrificar a própria vida pelo bem dos filhos, e depois um amor paterno, que se caracteriza pela ambição paterna. O amor materno é oblativo, o amor paterno é ambicioso, isto é, quer que os filhos se tornem pessoas maduras, com grandes qualidades e com grandes realizações. Como cada filho é importante para um pai, ainda que tenha muitos filhos, assim também Paulo, tendo uma grande geração, se preocupa com cada um pessoalmente. A cada um de vós exortamos, encorajamos e advertimos. O que o apóstolo deseja é que cada um se comporte de maneira digna de Deus, que a todos chama ao seu reino e à sua glória. É interessante dar atenção a este chamamento de Deus. Deus é ambicioso, não nos chama para uma qualquer coisa, mas ao seu reino e à sua glória. É por isso que Paulo não poupa esforços para que todos correspondam ao chamamento de Deus. Também para ele se trata de uma ambição paterna muito forte, que revela a força da caridade divina. As recomendações de Paulo vão na linha da verdade, da autenticidade de vida que Jesus lamenta não encontrar nos doutores e fariseus. Mas não esqueçamos que todos estes avisos de Paulo e de Cristo são também para nós, cristãos do século XXI. Estamos efetivamente sujeitos às mesmas tentações dos doutores e dos escribas de que nos fala o Evangelho, dos cristãos de Tessalônica e de tantos outros ao longo dos séculos. Facilmente procuramos satisfações, estimas dos outros, honras.
Somos sempre tentados de superficialidade no que fazemos pelo Senhor, de nos contentarmos com as aparências de bondade e de santidade. Vamos pedir a Deus que nos auxilie no dia de hoje para que possamos permanecer na sua santa vontade. Pedimos também a intercessão da Virgem Maria e de todos os anjos e santos de Deus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Oração. Deus nosso Salvador, que nos gerastes filhos da luz, ajudai-nos a viver como seguidores da justiça e praticantes da verdade, para sermos vossas testemunhas diante dos homens. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tenham todos um abençoado dia. Fiquem na santa paz de Jesus. Se inscrevam no canal, deixem seu like e compartilhem essa mensagem com seus amigos. Um grande abraço e até o próximo vídeo.